Presidente, como já me manifestei, gostaria também de reconhecer os méritos inegáveis do voto aqui trazido pelo ministro Edson Fachin. Sem dúvida nenhuma, tivemos na tarde de ontem um dia memorável desta Corte. Sua Excelência apontou e enfrentou todas as questões suscitadas na ADPF, que não são poucas, como nós vimos a partir da itemização, e deu a elas respostas plausíveis que vêm sendo reconhecidas pela Corte. A mim me parece que as duas teses, nesse sentido, não são incompossíveis. Se se colocar essa situação peculiar, obviamente que o Senado poderá instalar a comissão e encerrar o processo imediatamente. Eu disse da tribuna com toda clareza ontem o experiente parlamentar Miro Teixeira. Nós estamos vivendo um momento extremamente delicado, de conflitos enormes entre os poderes e também no âmbito do próprio poder legislativo, com afirmações retóricas que podem se convolar em desarmonia. Há poucos dias eu ouvia o vice-presidente Michel Temer dizer que a desarmonia entre os poderes, ou até intrapoderes, era inconstitucional, chamando atenção para as distorções que podem ser colocadas. Eu também, como outros ministros, compartilho da ideia de que é necessário preservar a jurisprudência estabelecida no caso Collor, indubitavelmente. Mas o que Sua Excelência está fazendo é seguir exatamente aquele roteiro com adaptações que, inclusive, reforçam o direito de defesa. Mas, de fato, devemos ter enorme cuidado para não agravar uma situação que já está muito agravada. O ministro Toffoli falou que quem não tem 171 votos na Câmara não tem condições de governar. Morreu politicamente. E eu ouvi de um ilustre juiz desta corte, que participou do caso Collor, que disse: se o presidente não tem 171 votos, e nós sabemos que eles são insuficientes, ele não vai ser mantido por liminar, nem por tentativas de lançar expedientes jurídicos, manejar tricks. Quanto ao voto secreto, há essa lenda urbana, fácil de esgrimir, e que nos faz lembrar aquela célebre frase de um jornalista inglês, de que para problemas complexos existem respostas, soluções fáceis e igual, mas inequivocamente erradas. Quer dizer, se nós pudermos dizer, a partir do texto constitucional, que o que o texto constitucional quis na ordem jurídica, ele declarou que seria de voto secreto, portanto, tudo mais tem que ser voto aberto. Nós teríamos que começar a rever todos os regimentos dos tribunais no Brasil todo, para não praticarmos uma insinceridade constitucional. Todos nós sabemos, escolha de advogados no TSE, escolhas de listas e tudo mais. Portanto, temos que ter muito cuidado, até para sermos razoavelmente coerentes. E aqui, aquela esquizofrenia que eu já apontei. A questão do voto da candidatura avulsa. A lei fala em eleição. Aí se diz, não, mas tem que ser indicação do partido. A eleição deveria ser no partido. E nós sabemos que isso se faz, como nós estamos a assistir, esse fenômeno lamentável,
que está a ocorrer no PMDB, com troca de líderes a cada hora, com as indicações se dão pelos líderes. Ora, essa é uma tradição antiga. Até no regime militar havia candidatura avulso. Que contribuição que nós estamos dando, inclusive, para a força normativa do texto constitucional. Ah, mas isso está no regimento. Mas é assim o regimento. Certamente a Câmara vai mudar o regimento. Porque, obviamente, nós estamos fazendo uma intervenção em algo que é o core do sistema de autonomia do parlamento e que vitaliza a democracia, porque permite que, eventualmente, se escape do modelo oligárquico que se forma nos partidos políticos, em todos os partidos políticos. Mas entre nós, esse quadro de domínio das diretorias, dos órgãos diretivos, assumiu uma situação conhecida de total domínio, de imposição por parte dos órgãos diretivos. Então aí a gente vem e caça a possibilidade de se eleger, de a Câmara se manifestar. Mas nós estamos dizendo que cabe ao partido indicar. Quer dizer, que eleição é essa? De que eleição nós estamos falando? De que vale falar que é eleição secreta? Se é disso que se trata de manipular esse processo, então tá, assumamos. Mas assumamos que nós estamos fazendo uma manipulação do processo, para efeito ad hoc, para interferir no processo. Se é disso que se cuida, mas vamos dar a cara a tapa, vamos assumir que estamos fazendo isso com o endereço certo. Estamos tomando uma decisão casuística. Mas se trata de ter regras claras e respeitar a autonomia do parlamento, então vamos respeitar. Se se trata de eleição, por que aqui não se trata de eleição? Por que não se falou em indicação? Então, estejamos atentos quanto à nossa responsabilidade histórica. E estejamos atentos também quanto ao fato de que expedientes desse tipo não resultam em aborto de medidas desse tipo. Não resultam na possibilidade de evitar impeachment. Ninguém vai ser salvo de impeachment por cautelar ou por interferência do judiciário. Se não tiver base parlamentar, não sobrevive. Os 171 votos necessários para permitir que se escape do impeachment, como o ministro Celso chamou a atenção no caso dos Estados Unidos, não são suficientes para governar. Nós estamos de ladeira abaixo, fomos desclassificados ontem por mais uma agência de rating, sem governo, sem condições de governar, com um modelo de fisiologismo que nos enche de vergonha e sem capacidade de retomar. Qualquer iniciativa. Esses dias o senador Serra escreveu um artigo dizendo que, citando Bernardo Shaw e dizendo que a gente deve ter medo de duas coisas. Aquilo que a gente deseja e consegue e aquilo que a gente deseja e não consegue. As duas coisas podem se transformar em tragédia. Nós estamos vivendo um momento em que a recuperação política passa por obter vitórias efetivas no parlamento, apoio no parlamento, e não tentativas de manipular o resultado de votação via intervenção judicial. Portanto, senhor presidente, encerrando a minha manifestação, estou votando no sentido aqui indicado pelo ministro
Fachin e pelo ministro Toffoli em toda a sua inteireza. Acompanho também o voto do ministro Teori no que diz respeito ao voto secreto. Mas encerro, presidente, destacando a responsabilidade desta Corte nesse tipo de matéria. Dizer que os líderes devem indicar é comprometer o próprio sistema democrático, num modelo que já é, por natureza, oligárquico. E nós estamos a ver isso nos dias de hoje, de ontem, de anteontem, com as disputas nessa grande partido que compõe a base do governo, o PMDB, com abaixo-assinados que faz com que o líder do partido dure 2 dias, 3 dias ou 4 dias. Esse que deve indicar, segundo os critérios que nós estamos estabelecendo, os representantes do PMDB na comissão. Então, que eleição? O que nós estamos dizendo, a rigor, é que cabe a uma oligarquia a designação desses membros. E veja com reflexo em todo o funcionamento da Câmara dos Deputados. Estamos manipulando esse processo. Com eficácia próxima de zero, se não zero. Porque não se salva quem precisa de força política com esse balão de oxigênio dado por corte judicial. Voto apoiando integralmente a manifestação do ministro Fachin.